Boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Psi, Diálogos e Afetos. E hoje vamos conversar com a psicóloga Paula Maria. A gente vai trocar uma ideia sobre as cartas e as suas possibilidades. Tanto ela como história, como literatura, como método, como afeto. Então, eu acho que vai ser uma troca bem maneira, uma experiência bem maneira, uma conversa bem da hora. Vamos só aguardar ela entrar, que a gente dá início à nossa conversa. Pronto, acho que foi, né? Oi, Tá conseguindo me ouvir? tô sim. Você me escuta? Tô te escutando, vou só aumentar aqui um pouquinho. Se alguma coisa não funcionar, porque eu tô com um fone de ouvido sem fio, aí eu troco, enfim. Beleza, Mas por enquanto vamos tentar assim. tranquilo. Boa noite, assim, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Antes da gente começar, vamos fazer uma apresentação, né? Fala Uhum, quem é você, como é que você tem atuado, tá, como é que você tem construído aí os seus passos na psicologia. tá bom. Então, me chamo Paula Maria, sou capixaba, mas Canela Verde, moro e atuo em Vila Velha. Eu sempre falo isso para os meus pacientes no primeiro dia, que eu sou uma vilaverense muito apaixonada pela cidade. Tenho 35 anos, me formei em graduação pela UFES, também o mestrado pela UFES, na psicologia institucional. Já fiz de tudo um tanto dentro dessa psicologia, já trabalhei no serviço público, já trabalhei no serviço privado, já trabalhei com coisas que não são da psicologia, mas levando um pouco da psicologia, como eu acho que quase todo mundo que se forma na nossa área, mas venho atuando na clínica de maneira mais específica e intensa desde 2016. Então, esse tem sido a minha principal frente de trabalho, né? Desde 2016 é a clínica, principalmente a clínica individual, fiz coisas em grupo, mas o meu foco tem sido o atendimento individual e desde o ano passado se intensificou, né, o atendimento online. Eu já fazia alguns atendimentos assim, mas pontuais, principalmente para brasileiros e brasileiras expatriados, mas agora, desde o ano passado, basicamente eu levei a clínica, né, para esse espaço aqui. E agora, aos pouquinhos, estou levando um pouco de volta pro consultório, mas ainda é o minoritário hoje. A maioria dos atendimentos tem sido online. Uhum. É bacana. De fato, a pandemia ela trouxe, né, esse cenário que a gente teve que fazer uma mudança geral na nossa vida, Uhum, em vários sentidos, né? sim, E feliz que aos poucos, né, as coisas estão começando a voltar, né? Porque faz muita falta esse contato presencial, né? com certeza, com certeza. Foi muito curioso. O meu primeiro atendimento de volta para o consultório foi em setembro. Eu esperei, né, tomar as 2 doses e dar uns 20 dias depois da minha segunda dose. E aí o primeiro atendimento foi em setembro. E quando eu voltei ao meu consultório e entrei, e a paciente sentou e tal, eu demorei um tempo para perceber que aquele era o meu lugar. E olha que era o consultório que eu vou há tantos anos, assim, mas eu sentei e fiquei, caramba, parece que falta alguma coisa. Faltava alguma coisa. E era a tela. Foi muito esquisito. Eu nunca achei que eu fosse sentir essa coisa estranha. Eu demorei um pouco de tempo para me conectar, assim, né? Eu até dei essa devolutiva
nessa sessão. Olha, você desculpa se não foi como sempre é, mas não teria como ser, né? Assim, então, estamos retomando, tentando retomar, mas nunca é uma volta àquilo que foi, né? É sempre uma coisa diferente. Foi muito engraçado. Mas aí, logo depois de me sentir, falei, não, tô em casa, tá tudo certo, vamos lá. Mas foi bem curioso. Bacana. E para quem não me conhece, eu sou João Otávio, eu tenho 27 anos, eu estou estudando psicologia na UFES, tenho conduzido esse podcast aqui, né, essas lives e futuramente podcast, né? E sou professor de forró, né? Forró universitário, forró pé de serra. E eu acho que é isso, assim, que eu posso dar uma geralzona assim, né? Estou Sim. bem no começo da graduação. A graduação, por conta da pandemia, assim, ela foi a passos muito lentos, né? Então, continuo no começo do curso e estou levando devagarzinho, né? E hoje a Paula está aqui para a gente conversar um pouco sobre as possibilidades das cartas, né? É, eu acho que vai ser uma conversa muito interessante, assim, eu acho que tem muito, as cartas têm bastante possibilidades, assim, para Uhum. muitas coisas, né? Então, eu passo a palavra para a Paula e a gente vai fazendo o mesmo esquema de sempre, né? A Paula fala, eu falo, e a gente vai indo. Vocês que estão aqui assistindo a live, se vocês quiserem interagir pelo chat, fiquem à vontade. Uhum. E é isso. Então tá, vamos lá. Vou pegar um gancho do que você estava falando, né? De tô começando na psicologia agora. Eu acho que a nossa profissão traz um eterno formar-se. A gente, a gente entra, né? E a gente começa a passar por muitos processos, não só de uma aprendizagem de pegar um conteúdo, né? E absorver, assim, mas também de um curso que muda muito a gente, muda a nossa vida. E eu costumo dizer que é um muda a nossa vida que não tem como voltar atrás e falar, ih, vou desver um negócio aqui, você não consegue mais desver o mundo. Para algumas coisas é maravilhoso, para outras é super difícil. E a coisa o escrever vem antes das cartas, né? As cartas são uma ferramenta, né? São um artifício, mas o escrever veio antes. E eu me lembro, assim, com muita intensidade de como é que foi o comecinho do curso, e eu escrevia pra caramba, pra caramba. Eu escrevia, eu compartilhava, às vezes eu compartilhava com o pessoal da minha turma mesmo, eu escrevia no Fotolog, né, assim, que eram outros tempos, era lá em 2005, faz tempo. Eu escrevia no Fotolog, escrevia no meu blog, e sempre isso, né? Acompanhando essa formação como psicóloga com uma formação de mim mesma, assim, né? Então era um exercício. E durante o curso, com as minhas amizades que foram, né, se desenvolvendo ali, eu sempre escrevi cartas para as minhas amigas, até para aquelas amigas que eram da mesma turma, que a gente passava o dia inteiro juntas na UFES, de noite falava no MSN, ou enfim, qualquer coisa assim. E eu ainda escrevia cartas, e eu escrevi milhares de cartas, milhares, assim. E aí é isso, assim, eu fui entendendo que essa ferramenta, né, que está dentro da escrita, mas é uma escrita muito específica, né, um jeito de escrever muito específico, poderia ser usado dentro desse espaço da minha construção como psicologia, mesmo depois que essa formação acabasse, né, mesmo para além das relações das amizades, né? Porque também teve pessoas que eu escrevi cartas que não são mais minhas amigas, que não são mais meus colegas, enfim. Mas naquele espaço-tempo ali, esse encontro ficou materializado nessa escrita, né? Nesse jeito de me expressar e dizer o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo. E foi assim que eu chego hoje, 11 anos depois, trabalhando isso de um jeito mais
Hoje ele tem um objetivo mais específico, né? Mas assim, foi muito trazido da minha própria experiência para experimentando mesmo, né? Para ver como isso ia se desenhar e foi se desenhando e hoje eu acho que é uma das coisas que está muito presente no meu trabalho e continua sendo muito também no sentido não só propositivo dentro da clínica, mas também como essa ferramenta de autoficção, né? Assim, que é eu continuar escrevendo sobre esse processo, que é do formar-se psicóloga, que é de como eu olho o mundo, de como eu sinto e percebo, e do que eu quero perguntar para as pessoas, do que eu quero dar feedback para elas, mas de um outro jeito, né? É uma outra. A palavra escrita ela tem uma dimensão muito diferente dessa palavra falada, né? Na clínica a gente tem o espaço da fala, mas acho que a escrita, o registro, ele vai por um outro caminho, assim, muito, para mim, muito afetivo e muito importante, até porque a carta traz a concretude, né, do objeto. Então você pode voltar, diferente daquilo que você escuta, né? Você volta na memória, mas você não volta. Foi o que você entendeu. Nunca vai dar para saber se foi exatamente daquele jeito, né? Mas a carta não, você pega, lê, relê, você fala, não, pô, é isso aqui mesmo e tal. Tipo, nossa, olha quem eu era, olha o que eu falei, olha o que me disseram. Então, eu acho que a coisa do concreto também é muito importante nessa jornada. Bacana você trazer tudo isso assim, né? É, eu sempre fui muito de escrever também, né? Mas às vezes eu escrevia só para mim mesmo, né? Fazer alguns registros, geralmente mais em forma de poemas mesmo, né? E eu sempre tive um negócio de carta, assim, com cartas, né? Mas quando eu tava numa vibe mais apaixonadinho, e eu sempre escrevia, assim, né? Eu tentava escrever, né? Se fosse o caso, né? Ou ia com um poema, ou escrevia uma carta e ia um poema, né? É, e eu recebi algumas cartas também e eu tenho elas guardadas até hoje, né? Porque é justamente isso, a gente pode pegar e voltar ali, né? É, e ter aqueles sentimentos todos quando a gente teve, quando recebeu, né? Então acho que é um objeto muito importante ali e potente, né? E justamente não se perde. Porque na memória é justamente isso, né? Tipo, às vezes a gente esquece ou fica só um fragmento daquilo que a gente lembra, né? E quando a gente consegue retornar a carta, de fato, traz toda essa potência de volta, né? Sim. Você falou uma coisa que eu achei bastante interessante, né? É impossível dizer o mundo, né? Quando você estava falando desse eterno formato, né? É, e eu tenho uma professora que ela fala, eu não lembro o autor que ela cita, mas o autor ele fala que a gente não consegue desaprender a ler, né? Eu acho que vai muito nesse sentido. É, quando a gente vê as coisas escritas, a gente lê. Tipo, a gente não pensa em ler, a gente só lê Uhum. e lê, né? É, e é muito isso, a gente não consegue desaprender a fazer isso, né? E eu acho que isso é interessante, tanto pro mal e tanto pro bem, né? Às vezes a gente queria dar uma desligada, né? Mas eu acho que nem sempre é possível. Mas a gente vai tentando manejar, né? As coisas como é possível. Mas você falou, né? Desses 11 anos depois aí que você começa a utilizar a carta, né? Você tem um projeto que utiliza a carta, né? Que é Te Escrevo Cartas. Conta um pouco mais sobre esse projeto, como é que veio, como é que está funcionando. Eu pensei nesse projeto de forma mais concreta em 2017, que é lá a primeira postagem do perfil de 2017. Mas na época, agora eu não vou saber direito o que estava acontecendo na minha vida, foi uma coisa que eu acho que nem vai ter graça esse negócio. E aí fiz,
comecei meio empolgada e depois larguei. Falei, ah, sei lá, vou tentar outra coisa, não sei. Eu achei que não ia muito pra frente, assim. E como eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa bem criativa, eu gosto de fazer um milhão de coisas. Então era uma das coisas que estava no meio das mil coisas que eu queria fazer. Mas eu deixei lá, quieto, assim, ficou lá por um tempo. Aí no ano passado, com a pandemia e uma escrita mais intensa, foi um período que eu escrevi bastante, principalmente no ano passado. Eu falei, cara, eu acho que eu vou voltar um pouco lá naquele perfil, vou ver de qual é, assim, o que eu faço com isso. E me propus a voltar e repensar, assim, antes era muito eu escrever cartas para mim mesma e postar. E depois eu falei, não, acho que vou propor trocar cartas com algumas pessoas, assim. E algumas pessoas foram pessoas conhecidas, que eu já, ou que eu já tinha trocado cartas alguma vez, ou que foram morar em outro lugar depois de um tempo. Aí eu falei, aí eu perguntei para as pessoas, olha, eu gosto de escrever, eu posso mandar uma carta, se você interessa, eu vou mandar. Mandei e começou a trazer um outro sentimento para mim em relação a esse projeto. Não, acho que eu posso mergulhar nisso, assim, eu acho que vai ser interessante voltar nesse lugar. E assim tem sido. Estou experimentando. Eu reli esse ano o livro do Rio, que está até aqui, o Cartas de um Jovem Poeta. Eu reli num grupo de leitura. E foi muito. Eu acho que eu li ele na época da faculdade, lá em 2006, 2007. E aí, reler esse tempo depois, estando mergulhada nesse fazer desse projeto, foi muito legal, assim. Eu falei, caraca, era assim que as pessoas montavam as suas vidas, os seus relacionamentos, as decisões, sei lá, política dos anos do século XX. Era assim, era por carta. E caraca, não, esse negócio aqui tem alguma coisa aí que tá me convocando. E aí eu comecei a lembrar de vários outros livros, vários outros textos que trazem cartas que foram me instigando a me debruçar mais, sabe? Não, então eu vou levar isso como um objeto de investigação para além dessa autoficção, para além dessa autoescrita. Assim, eu quero instigar mesmo as pessoas a essa troca que ela é muito diferente disso que a gente está acostumado, né? Por exemplo, é muito diferente do WhatsApp, né? Que a gente escreve, a gente edita e a gente apaga e a gente tira print e a gente faz o recorte do recorte do recorte. Uma carta não tem isso, né? Você escreve, você manda, muitas vezes você não sabe nem se vai chegar, porque tem isso, né? Assim, algumas cartas que eu mandei não chegaram, se perderam, correu, perdeu. Outras, o que se perde é aquilo que eu disse, que eu não lembro mais. Às vezes você escreve uma coisa e vai para a pessoa, e aí você não lembra mais o que está escrito. E aí só vai. E o que a pessoa vai te responder de volta, se ela vai responder de volta. E aí eu acho que esse convite, né, essa convocação a esse outro tempo, né, que é um outro tempo de experiência na relação com o outro, é uma das coisas que mais me chama atenção, assim, é muito o que eu tenho me proposto e que eu tenho proposto para as pessoas, né, com as quais eu troco as cartas. Tipo assim, a gente vai ter que sustentar tudo isso, toda essa improbabilidade, toda essa insegurança, toda essa surpresa, porque tem uma surpresa, né? Quando a carta chega, toda vez que chega, eu vou lá embaixo, abro minha caixinha aqui do prédio, me dá um sentimento muito diferente de, só receber uma notificação. Às vezes a notificação, ela é irritante, né? Assim, você fala, o WhatsApp tá cheio aqui de mensagem, não quero. Aí você lê, acha que respondeu, não respondeu, né? Ou se sente muito obrigada a ficar respondendo as pessoas na hora. A carta não tem isso, né? Ela vai te convocar a uma outra experiência. E aí, necessariamente, é um outro você, né? Que você vai estar acessando ali. Então, tem sido muito nesse sentido também
de trocar, escrever para pessoas. Algumas eu conheço, outras eu nunca vi, não sei se vou encontrar um dia, assim, as pessoas que chegaram pelo Instagram e tá rolando, tá sendo muito interessante, assim. Bacana. Eu acho que a pandemia em si, né, ela trouxe muito desses projetos assim que a gente estava meio que deixando assim, né? Ah, vamos indo, né? E, e ela potencializou muita coisa também, né? Assim, apesar dos pesares, né? Por exemplo, essas conversas que eu tenho feito aqui com diversos psicólogos e psicólogas, né? Surgiu na pandemia também, né? E hoje tomou um corpo, tomou um formato, e as coisas estão fluindo também por aqui, né? Apesar de não ser algo escrito em si, né? Mas é algo que fica registrado também. Uhum, É, uhum. tá materializado ali, né? Então, a gente pode voltar e reacessar, apesar de ser muito diferente de uma carta, né? Uhum, uhum. É, e Mas você acaba fazendo outra coisa também, né? Porque você pega e publica em forma de live, em forma de áudio, e você vai também brincando um pouco com isso, assim. Mas tem a ver com a possibilidade dos nossos tempos, né? Que maravilhoso a gente poder fazer isso, né? Sem nunca ter se encontrado pessoalmente, sem você ter um espaço físico de sentar, sei lá, na UFS, marcar uma sala e chamar as pessoas para ir pessoalmente, né? Conversar, que também seria ótimo. Mas na atual conjuntura, isso eu acho isso muito fantástico, assim, na minha. Parece uma pessoa muito, né, senhora, falando assim, mas na minha época de UFES, principalmente nos primeiros anos, não tinha essa possibilidade, não tinha nem vídeo direito. YouTube é de 2005, né, do ano que eu entrei na faculdade. Então, o quanto que essas coisas elas podem e devem coexistir. Eu tenho achado isso interessante, né? Ao mesmo tempo que a gente faz uso dessas ferramentas extremamente tecnológicas, extremamente atualizadas, né, e rápidas. E isso é muito maneiro, mas também é interessante a gente experimentar outras formas, porque eu até falei isso em alguma sessão na semana passada, que a gente chegou até aqui, né, evolução humana, no analógico. A gente não é digital. Esse corpinho aqui, né, esse formato biológico, ele não é digital, ele não é Wi-Fi, ele não é conectado. A gente está adaptado, a gente se adaptou muito rápido a isso. Mas a gente é super analógico, a gente é biológico, a gente tem um outro tempo. Então, acessar essas ferramentas, né, tipo a carta, tipo muitas outras coisas, também se dar uma chance, né, de não ser engolido por esse ritmo, que por um lado é muito bom a gente poder se conectar assim como a gente está agora, mas também tem produzido muita angústia, muita tristeza, né, muito atropelamento, muita falta de sentido. Então eu vejo que essa coisa da carta ela traz essa coisa muito concreta do afeto, né? Poxa, alguém parou, escreveu, gastou um tempo, colocou no envelope, colocou um adesivinho, sabe? Fez um desenho, foi ao correio, gastou dinheiro e mandou um pedaço dela mesma para mim, assim. É totalmente diferente de você interagir no stories com aquela reação, sabe? uhum, É uma outra coisa, assim. E eu tenho achado, principalmente, né, depois de tudo isso que a gente viveu, dessa ameaça à vida muito concreta, né, que vivemos de modo muito desesperador ano passado, ainda vivemos agora, mas com um pouco mais de respiro, é importante também a gente pensar algumas outras conexões afetivas que a gente precisa resgatar, né? Foi muito duro isso que a gente passou, né? E ainda está passando. sim, sem sombra de dúvida. E a gente aqui, a gente já trouxe, né, a carta como história, né? E você trouxe aí, né, que ela faz, né? Antigamente a gente não era fácil resolver as coisas, né?
e não era fácil locomoção para os lugares, não era fácil nada, né? Então as cartas, de fato, era o meio de comunicação oficial que tinha, né? E a gente consegue entender as políticas do passado que foram feitas, né? Porque tem esses escritos, né? Tem esse registro histórico. E a gente também trouxe aqui, né, a carta como de fato um afeto, né, que você acabou de citar, né, que a gente de fato para um tempo para fazer algo especial para alguém, né. E isso é muito interessante. Eu nunca, as cartas que eu enviava, né, eu nunca cheguei a ir no correio para enviar, né, eu mesmo ia lá e levava na Uhum, caixinha, né. Porque eu sabia onde as pessoas moravam uhum, uhum. e assim, né, era isso, né, tipo, eu ia lá e entregava, né, botava na caixinha do correio. Mas é interessante isso porque tem toda essa movimentação, né? Essa movimentação que ao receber a carta você sente essa movimentação, né? Essa movimentação é presente ali naquele pedaço de papel, né? Uhum, uhum. E, que deixa de ser só um pedaço de papel e contém muitos sentimentos, muito você, né? Sim, sim. E, e eu acho que isso também é importante, né? As cartas que a gente, por mais que não seja algo de objeto histórico, né? Analisando assim uma conjuntura histórica da sociedade em si, né? Mas tem um analisador ali de personalidade, né? Dessa relação que estava ali, que estava sendo feita ali através dessas cartas, né? Uhum. E eu acho isso muito poético, né? Sim. Teve um texto que eu li na época da faculdade, que é uma troca de cartas do Einstein com o Freud. Ele chama Por que a Guerra? Quando eu nunca, até chegar naquele momento, eu não sabia que em algum momento eles tinham se encontrado. Eu não sei se eles chegaram a se conhecer pessoalmente, assim, mas eu achei uma coisa tão curiosa e tão maravilhosa. Eu falei, cara, olha essas duas, né, duas cabeças extremamente importantes, extremamente definidoras do pensamento no século passado, trocando cartas, tipo, meu caro amigo Freud, e falando, inclusive, de coisas que não era nem da área de um, nem da área do outro, era assim, era falando sobre o mundo, falando sobre visão de mundo, falando sobre preocupações como pessoas, assim. E aquilo na época foi tão revolucionário, assim, para mim, eu falei, caraca, olha a potência que tem uma escrita para além da construção do conhecimento, né? Porque às vezes a gente só conhece esses grandes autores, enfim, grandes pensadores, através daquilo que eles se lançam no seu saber, né? Mas assim, quando você lê uma carta, e é muito comum, principalmente entre escritores, tem muitos livros de escritor, de troca de cartas entre escritores, que você vê a pessoa que escreve aparece naquela leitura, né? Daquela carta. Você fala assim, nossa, tem um livro de cartas só da Clarice Lispector, por exemplo. Você fala, nossa, aqui, a pessoa da Clarice está aqui. Está um pouquinho lá na literatura dela, mas aqui eu estou vendo ela mais. Aqui eu posso acessar outras camadas que faz esse pensador, ou enfim, essa pensadora, essa figura meio mítica aqui, ser uma pessoa, né? Aproxima mais, faz um outro movimento da gente também, inclusive, compreender como é que o mundo foi se construindo, né? Assim, que as coisas que acontecem numa época, elas definitivamente constroem quem a gente é e o que a gente está fazendo, né? Sim. A, a Lari, ela comentou aqui que ela, que ela não sabe qual é o sentimento de receber afeto pelo correio, né? Ela só recebe cobrança. É, se você quiser, Larissa, manda seu endereço lá para o X Creu Cartas, que aí eu te mando um cartão de Natal, porque aí tem isso, não é de Natal, né? É de final de ano. Tem que mudar aí, mas o mais fácil era falar cartão de Natal. Que aí foi uma outra coisa que eu fiz no projeto também. Eu tinha um costume na minha vida pessoal de mandar cartões de fim de ano
para os meus amigos, para as pessoas queridas, assim, todo final de ano eu mandava. Sei lá, nem lembro quando eu comecei, mas faz muito tempo, mais de 10 anos. E aí, com o Te Escrevo, eu pensei desse ano de escrever para pessoas aleatórias, quem quiser receber um cartão de final de ano, que foi um cartão que eu fiz a arte, eu mandei imprimir em forma de cartão postal, eu vou mandar, para que as pessoas possam ter essa experiência. Tipo, eu nunca recebi uma carta, então tem essa possibilidade de você receber um cartão, e aí tem a artezinha, mas eu escrevo atrás, eu escrevo à mão e envio, porque eu acho que talvez numa primeira vez, assim, você recebendo, mesmo sendo de uma pessoa desconhecida, né? Sou eu, no caso, pode abrir uma possibilidade de você sentir essa necessidade. Assim, uma das pessoas que eu me correspondo falou que trouxe uma memória, né? A coisa de escrever para mim trouxe uma memória muito antiga, de ler cartas junto com uma prima e tal. E essa pessoa sentiu vontade de escrever para outros amigos e tem feito isso na rede dele, assim. Então, eu acho que pode ser interessante de receber, talvez uma primeira vez, para ver como vai se sentir. E aí depois ver o que faz com isso também, né? Aí da hora. Aí já entra em contato aí, Lari. Isso. E, e como que a gente pode pensar a carta como metodologia? Nossa, pode dar muito pano para manga, né? Assim, tem muitos. Assim, posso dar alguns exemplos de alguns momentos que já usei a carta. Assim. Tem um que é bem conhecido, uma ferramenta que é muito conhecida, né? Que a gente usa a carta para pessoas que estão em um processo de enlutamento, né? Ela pode escrever uma carta para aquela situação, para aquela pessoa querida que ela perdeu ou que ela está perdendo, né? É uma ferramenta muito interessante para enlutados, eu acho que é. E às vezes não é uma carta só, você escreve várias vezes, pode escrever quando perdeu, pode escrever muito tempo depois que perdeu, pode escrever para si mesmo antes de ter perdido a pessoa. Tem muitas frentes aí que você pode usar, mas eu acho uma ferramenta muito legal para esses processos. E aí, pensando em lutamento, não só como morte de alguém, né, mas assim, processos de perdas irreparáveis de várias maneiras, né? Também entendo como uma ferramenta muito interessante para processos de trauma de infância, por exemplo, né? Escrever uma carta para você quando criança, ou para você no momento, né? No momento que você viveu uma situação traumática. Também eu acho que é uma ferramenta muito, muito maneira, assim. Mas lembrando que a proposição da carta, né, para a pessoa que está sendo atendida, né, ela é sempre em aberto, porque também pode ser, muitas pessoas têm muita dificuldade, assim como falar em terapia, de escrever, mesmo que seja só para si. Muitas pessoas têm muita dificuldade, porque tem a concretude, né? Assim como no falar na terapia, porque você fala, você ouve, né? Uma coisa é você só pensar. Pensamento ele é extremamente secreto, né? Só você sabe o que você pensa, mas quando você fala, já não é só seu. Quando você escreve, então, aí o negócio tá ali, né? Você vai estar ali encarando aquilo. Mas e entender esse tempo, né? Da pessoa e entender o tempo de dar espaço para que essas concretudes possam serem colocadas, né? Porque não é fácil, mesmo que seja só para si, mesmo que a pessoa escreva e rasgue, jogue fora, ou queime depois, vai estar ali, né? Então, eu acho que tem isso também, né? O limite da pessoa. Então, é sempre uma proposição, mas uma proposição muito carinhosa, que não é um dever de casa. Eu não trabalho com dever de casa, né? Não.
nos meus processos terapêuticos, mas eu acho que é isso, né? Abrir uma possibilidade e a partir disso vai aparecendo, né? Às vezes não aparece uma carta, às vezes aparecem textos, às vezes aparece. Ah, Paulo, não escrevi uma carta, mas ó, eu mandei uma mensagem para mim mesmo aqui, num grupo eu e eu mesma no WhatsApp, e escreve. E aí muitas coisas aparecem assim a partir dessa proposição. Mas eu tenho pensado nessa proposta, né, clínica, mas também numa outra investigação, assim, aí mais acadêmica, talvez, de pensar numa produção mesmo acadêmica voltada para as cartas, né? Como que seria isso dentro da academia, dentro de uma construção de conhecimento? Mas aí eu só pensei nessa questão. Falei, será que eu tenho que fazer um doutorado? O que eu vou fazer com isso? Qual é o meu problema de pesquisa? Não sei. Mas é algo que me chama a atenção, assim, né? Ah, e aí? Se isso aqui é uma ferramenta, então o que eu vou propor, né? O que eu posso propor e como eu posso usar isso, assim. Mas aí não sei. Estou me propondo essa pergunta já tem um tempo aí. E tem pouco tempo, inclusive. Assim, pode ser legal. Mas não sei. É bacana. Quando você falou, né, desse pensar, desse falar e desse escrever, de fato o processo ele vai complexificando, né? Porque pensar de fato é isso, né? Tipo, tá ali. O pensamento vai a mil, você pensa mil coisas ao mesmo tempo, né? E quando a gente coloca para falar isso, né? A gente tem que racionalizar um pouco para poder, né, fazer um mínimo de sentido ali na fala e tal, né? E quando a gente para escrever, eu acho que fica muito mais complexo, porque para além de a gente pensar nas palavras em si, né, a gente vai escrevendo as palavras uma por uma, né? Então, de fato fica muito mais concreto, muito mais ali, ó, palpável, né? Sim, E eu acho que por isso que às vezes é difícil de fato escrever. Mas de fato é uma ferramenta muito potente, assim, né? Para a gente poder trabalhar várias coisas, né? Porque é isso, né? A gente consegue acessar os nossos afetos através da carta, né? Por mais que seja difícil ali a escrita em si, a gente consegue acessar de maneira mais concreta ali mesmo, de ser palpável, né? E isso é muito interessante para a gente em geral, né? Ter essa possibilidade de trabalho e conseguir trazer isso, né? Eu entrei na universidade, né, querendo trabalhar as questões das masculinidades, né? E, e acho que a carta pode ser um candidato potente ali uhum, para poder trabalhar com esses homens, né? É, esses afetos, né? Que muitas vezes são reprimidos, né? Enfim, né? Mas a carta traz essa possibilidade de ampliar essa visão, ampliar esse sentido e trazer essa concretude, né? Trazer esse algo mais palpável e para que eles de fato possam perceber que é possível, né? sim. Ampliar esse repertório comportamental, afetivo, né? Que é muito para um certo modelo, né, de masculinidade, que é extremamente objetivo, que é direto. Ou sente, né, homem parece que só tem duas emoções, ou sente raiva ou tá feliz, não tem mais nenhuma emoção no meio disso, né? Então, assim, que outras palavras mesmo, né? Tipo, vamos investigar que palavras dão forma para as coisas que você sente, né? E eu acho que a carta tem uma reflexão importante nisso, assim, né? Se você pode contar para alguém, você pode contar para si mesmo, mas é de sentar e literalmente fazer um esforço físico, né? Porque e eu sou muito defensora da carta na mão, né? Assim, entendo que você quer digitar, mas tenta fazer na mão. Assim, minha letra é feia, não importa. Pega um pedaço de papel qualquer, sente, faz o exercício,
de você dar forma, e é você dar forma mesmo, né? Assim, a sua mão tá ali, você achar uma palavra, riscar quantas palavras forem, assim, mas dar uma forma para isso que você está sentindo, que não seja essas, né, essa coisa que já vem pré-pronta, pré-fabricada, que é a raiva ou a alegria, ou a felicidade, a euforia, né, que seja, assim. Tem mais um tanto de coisas, um tanto de emoções que você precisa aprender a distinguir para poder se diferenciar, porque senão você vai se repetir, e aí se repetir, vai se machucar, e vai machucar outras pessoas, e vai sofrer, né? Assim, um sofrimento só vai se tornar um bolo gigante e que parece que não tem forma, mas tem forma. Mas a gente precisa acessar essa forma de uma maneira que não seja só o pensamento, né? A gente vive na era do pensamento, da informação, do conhecimento, não, e está fazendo o que com isso, né? A gente está ficando com a cabeça gigante, o corpo ausente, tirando essas dancinhas do TikTok que às vezes também nem tem muito corpo, né? Mais um negocinho de braço, mas assim, põe esse corpo para mexer por mais de 30 segundos. Tem que sustentar em uma outra forma. Não dá para ser só isso. Não dá para ser só aqui na frente da tela, né? Não dá para ser só é, com filtro, não dá para ser só editável. Tem que ter uma outra coisa, que às vezes não vai ser bonita, que às vezes não vai ser boazinha, que às vezes não vai ser legal, mas é a vida real, né? A gente precisa se dar conta dessa vida real. Mas eu entendo que é duro, mas Uhum. precisa de trabalhar, né? Em cima de si, assim. Eu também falo muito isso para quem chega na terapia, né? Se você está esperando que esse lugar seja apenas um lugar fofinho, que você vai chegar e falar, ai, como eu sou, não vai rolar. Aqui não é o útero da mãe, aqui é outro lugar, aqui é outra coisa. Claro que eu também não sou daquelas que às vezes rola muito no Twitter, né? Nossa, hoje minha terapeuta, levei várias. Também não acho que a terapia é um lugar de você ficar levando verdades o tempo inteiro, né? Cara, ninguém precisa disso. O mundo já é muito cruel pra gente ficar o tempo todo também só se desconstruindo, né? A gente também precisa de construir coisas e de parar e sustentar outras. Mas é isso, né? É um trabalho mesmo, que não é só, definitivamente não é só da cabeça, né? Você precisa estar ali presente, de corpo presente, precisa ter uma estrutura, precisa se mexer, precisa construir um tônus mesmo, né, de presença, senão é outra coisa, né? Não é processo de autoconhecimento, tem outros nomes, mas não sei muito se funciona. Sim, é, é isso, né? Porque eu acho que traz muito desse conhecimento, razão e emoção ser separados, né? Razão e corpo, e não é bem assim, né? As coisas elas estão em conjuntos ali, né? O corpo e mente, né, que estão em conjunto, não dá para separar os dois, né? A razão e a emoção andam juntos, não dá para separar os dois, né? E quando a gente consegue compreender isso e trabalhar ambos, né, é que de fato as coisas vão começar a ser construídas de fato, né? Não dá para trabalhar um e negligenciar o outro, né? Eu acho que passa por aí. Porque é tudo você, né? É tudo eu, isso. Essas coisas todas, elas estão. A gente é ambivalente, a gente é contraditório, a gente é um monte de forças que estão ali, primeiramente lutando para sobreviver, né? Assim, e às vezes o sobreviver, ele não vai ser muito bonitinho, né? Ele vai ser o que precisa ser feito, ele vai ser o que você dá conta de fazer. Mas esse processo de se conhecer é também entender isso, né? Que padrões, que comportamentos que você está, né, construindo na sua própria vida e como que você pode fazer isso de outras maneiras, mas lembrando que é sempre a partir de você. Então,
a escrita, né, e as cartas, eu fui percebendo que elas foram me auxiliando ao longo da minha vida, mesmo antes da psicologia, né? Muito nesse sentido, assim, né? Ficava esse monte de coisa na cabeça, esse monte de pensamento. Na adolescência, então, era uma cabeça gigante, muita coisa, muita angústia, muito. Na adolescência era mais engraçado ainda, porque eu realmente, eu acho que eu conversava o tempo inteiro na escola com as minhas amigas, e aí chegava em casa, escrevia cartas de páginas, entregava para a colega na sala, e no outro dia tinha mais carta, e era telefone, e carta, e conversando o tempo inteiro na sala, e sendo chamada na coordenação que conversava. Mas o quanto que isso foi formativo, o quanto que isso foi importante não ter deixado aquilo tudo só em forma de pensamento, né? Ter de certa forma, com as ferramentas que eu tinha, com o que estava ali, ter trabalhado e ter construído uma fase, né? Uma fala mais possível naquele momento, porque ser adolescente não é muito fácil, né? Assim, eu tenho saudade de algumas coisas, assim, às vezes romantizo, mas, putz, é duro, é uma fase muito dura, assim. E eu acho que foi a fase que eu mais escrevi cartas. Eu tenho umas 3 caixas de sapato lotadas de cartas, minhas amigas. E reler é muito, muito, muito gostoso. Falar assim, caramba, foi, foi importante mesmo. Assim. Se não fosse isso aqui, eu realmente teria sido uma outra pessoa. Assim. Bacana. Você tem mais alguma coisa para falar sobre as cartas, sobre Deixa as eu ver. coisas? Nossa, eu sempre tenho muita coisa. Eu sou uma pessoa muito falastrona, assim, então eu sempre tenho muita coisa para falar. Mas eu acho que se pode deixar alguma coisa para digamos, para um final, assim, pegando o gancho que a gente está realmente no final do ano, tem uma proposta que eu sempre faço em terapia também. A gente está passando por uma seca, espera que tá meio barulhento. Passa. Que eu sempre levo, né, para os meus pacientes no fim do ano, é de você escrever uma carta, você pode escrever à mão, ou enfim, digitar. E tem um site, você escreve para si mesmo daqui a um tempo. Eu gosto de escrever para daqui a um ano, tipo assim, para Paula de novembro do ano que vem. E tem um site que você consegue mandar, você digita lá no site e ele te manda um e-mail para o seu próprio e-mail só lá naquela data. Aí, tipo, sei lá, que dia que é hoje? 28? 29? 29. 29. Então, 29 de novembro de 2022 vai chegar no meu e-mail a Paula do passado, de hoje, me dizendo alguma coisa lá pro futuro. E eu já faço isso comigo mesmo há um tempo, assim, e é muito legal, muito legal. O site eu posso depois te passar para você colocar em alguma postagem, mas é futureme.org, se não me engano. E aí você pode programar para quando você quiser, pode ser daqui a um ano, 6 meses, 5 anos. É um site bem antigo, que funciona há muito tempo na internet, nos tempos que a internet não era essa internet de hoje. E aí você escreve, você recebe daqui é o tempo e é um tempo que você vai dizer qual que é. Você pode mandar uma cópia agora para o seu e-mail, mas eu prefiro não mandar, prefiro que seja uma surpresa, que só chegue lá nessa data que eu escrevi. E aí eu diria isso, assim, deixaria como uma provocação, talvez, como uma ideia de quem ouvir, de quem estava aqui, escrever para si mesmo algo. O que você diria para sua própria pessoa daqui a um ano? O que você quer falar para essa pessoa? O que você deseja para ela? O que você acha que você vai estar fazendo? O que você quer que tenha acontecido até lá? Mas assim, gastar um tempo nessas ideias, assim, ainda mais pensando, né, assim, a gente está chegando num final de ano muito diferente de janeiro, né? Pensando principalmente no primeiro semestre desse ano, foi extremamente duro. A gente, sei lá, não sabia se ia ter vacina, se não ia ter vacina. Esse tanto de brasileiro que morreu completamente abandonado, enfim.
e da gente, né, a gente saiu de 3 mil pessoas mortas para menos de 100 agora, eu acho que a gente precisa ter um olhar para isso, que a gente precisa pensar que, caramba, a gente sobreviveu, chegamos até aqui. E aí, como é que vai ser para o ano que vem? O que, que eu quero? O que eu desejo para mim? O que, que eu quero para o mundo? Sei lá, assim, gastar um tempo nessa, nessa ideia de fim de ano, né? Já tem essa coisa meio retrospectiva, né? Que a gente vai fazendo. Então, pensar aí para. Porque pensar o futuro é importante, mesmo que o futuro não seja planejável, né? A gente sabe que a gente planeja e acontece basicamente tudo muito diferente, mas pensar no futuro é seguir sobrevivendo, é importante. Então eu deixaria nessa dica desse site, eu acho que é futureme.org. Se não for assim, o Google vai consertar vocês, tenho certeza. E é isso. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, ou se quiser depois mandar lá no Escrevo Cartas ou aqui no perfil mesmo, pode falar comigo. Eu gosto de conversar. É esse mesmo o nome do site. Confirmei aqui. Conseguiu? Ah, então tá, Aham. acertei. E eu acho bacana essa ideia de se escrever para o futuro. E eu acho que, sobretudo, nesse momento, como você disse, né? Tipo, a gente passou por muita coisa pesada esses 2 anos passados, né? A gente está começando a querer respirar agora, né? E eu acho que a gente está com uma sede de vida, sabe? A gente está querendo viver e viver assim, bem, pleno, né? Querendo fazer o que a gente não fazia há muito tempo, querendo fazer coisas novas, né? Porque a gente de fato viu o quão efêmero é a vida, né? E às vezes ela pode acabar assim, né? E a gente precisa aproveitar, né? Esse espaço que a gente está vivendo agora, né? A gente precisa de dizer às pessoas que estão à nossa volta o quanto elas são queridas mesmo Sim, e sim. não Em deixar isso tempos para de depois. migalhas de afeto, né, que a gente está vivendo, assim, eu ouço muito isso na clínica, né, assim, dessa coisa das pessoas segurarem tanto, né, ai, não sei, tô tendo um relacionamento, mas não sei se a pessoa gosta de mim, se não gosta, não postou foto comigo no Stories, não curtiu a foto que eu postei, visualizou e não respondeu, né, estou vivendo uma coisa tão árida dos afetos, assim, eu acho que se tem algo assim que a gente precisa aprender, assim, é que sem o afeto a gente não consegue sobreviver, a gente precisa do afeto. Então, eu acho que quando você se, né, talvez você está segurando muito porque você precise muito, então demonstre assim, sabe? Seja uma pessoa que, não estou falando para todo, não é todo mundo que vai conseguir se jogar e vai ser mega apaixonado, assim, mas naquelas relações que você já tem, né, que você já estabeleceu, seja presente nessas relações, isso é muito importante. Isso salva vidas, literalmente, isso salva vidas, né? Porque a gente teve muita gente que, né, morreu pelo coronavírus, mas muitas pessoas passaram por questões de saúde mental, né? O número de suicídios aumentou e a gente nem sabe o quanto, né? Porque infelizmente os números são sempre subnotificados, então a gente precisa também pensar nesses efeitos colaterais, né, de tudo isso que a gente viveu e essa aridez afetuosa, eu acho que ela tem sido muito complicada também. Então, não, gente, não se apeguem a migalhas e também não deem migalhas. Sejam pessoas generosas com as pessoas que vocês gostam. A vida é muito mais legal quando a gente está presente, quando a gente doa, quando a gente é verdadeiro. A gente vai quebrar a cara também, vai se magoar, vai ficar chateado, mas a gente vai prosseguir. Tem que confiar que a vida prossegue, que a gente consegue se reconstruir. Mas não dá para ser mesquinho. Ser mesquinho é um caminho muito complicado, afetivamente. Então, é isso que eu desejo para vocês. Isso não dá não dá. Eu acho que é isso. A gente precisa de afeto para viver.
né? E a gente precisa demonstrar de fato, né? E seja por cartas, seja por outros meios, né? Mas sejam afetuosos, né? Eu acho que Sim. que é importante. Então é isso, eu te agradeço imensamente, Paula, por ter aceitado o convite para a gente estar trocando essa ideia. Eu acho que foi um papo bem gostoso. A live vai ficar salva aqui e eu acredito que essa sexta-feira ele já está no podcast também. Então, assim, te agradeço de coração por ter aceitado o convite e compartilhar, assim, um pouco do que você tem feito, né? Do que as cartas são para você. Eu acho que, e sobretudo esse último convite e provocação, seja o que for, né? Mas de se inscreverem, né? Para você do futuro, né? Daqui um ano, dois, que seja. Mas que a gente possa de fato colocar isso em prática mesmo e conversar com a gente de uma forma diferente também. Isso. Eu agradeço também pelo convite. Esse formato de live ainda é um formato. Eu fico meio confusa, assim, tipo, para onde eu olho para a câmera, eu fico meio perdida, mas acho que deu certo. Eu fico meio nervosa, mas acho que deu certo. Então, agradeço muito quem estava aqui assistindo, escutando. E é isso, estou aberta para conversas, quem quiser depois mandar mensagem, comentar, trocar uma ideia, serão muito bem-vindos. Então é isso. A gente fica por aqui e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.